Boa noite, camaradas. Boa noite, camaradas que estão chegando. Quem puder ir divulgando essa live no Instagram, convidando outros camaradas. Quem está entrando, vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem? Beleza. Esperar os camaradas do POR entrar. Boa noite aos camaradas que estão chegando. Quem puder estar chamando, divulgando essa live no Instagram, seria muito bom. Estou aguardando o camarada do POR entrar. A gente já iniciar aí nossa conversa. É um assunto que para nós marxistas revolucionários é muito caro. O brutal assassinato de Leon Trotsky, a sua história, a sua atuação política, as tarefas que nos foi deixado, legado. Vamos tentar falar sobre tudo isso hoje com o camarada Erson de fora. Agora sim. Só virar a câmera. Só virar a câmera. Aí. Fala, camarada. Tudo em ordem aí? Tudo em ordem. Dá para ouvir bem aí? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Então tá bom, já começamos bem a live. Eu já bloqueei um stalinista logo de cara aqui, que veio falar Viva Stalin, eu já bloqueei. Como é que estamos, camarada? Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar. Tá bom. Vamos começar exatamente agora? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma breve apresentação. Primeiro, uma grande satisfação em tê-lo aqui conosco. Camarada Erson é um camarada trotskista de larga história no Brasil e internacionalmente. É um camarada que é um dos fundadores, um dos grandes fundadores do POR Brasil. O POR Brasil faz parte, junto com o POR boliviano, junto com o POR argentino e o POR chileno, pelo Comitê de Enlace pela reconstrução da Quarta Internacional. O camarada é um professor aposentado pela PUC, foi diretor da ProPUC, tem uma larga experiência acadêmica, mas, no mesmo tempo, sempre foi uma pessoa extremamente humilde, nunca fez uso da sua condição para qualquer outro tipo. Sempre foi um militante aí de grande importância. Feita essa breve apresentação, nosso tema é bem amplo, temos bastante assuntos para tratar. Te dou a palavra e vamos que vamos. Bem, Walter, é a segunda vez que faço uma entrevista com você. É sempre um prazer. Essa disposição sua de divulgar, pôr em discussão
as posições do marxismo, leninismo, trotskismo, e em particular hoje, né, as ideias de Trotsky, talvez a gente possa um dia até fazer uma entrevista dessa sobre o próprio Lenin, né? Sim. Sabe que nós editamos um livro sobre o Lenin que foi fruto de uma exposição sistemática no jornal Massas, né, que a gente, a cada 15 dias, expunha um aspecto, né, e praticamente tem uma história do pensamento leninista nas suas várias etapas, né. E também publicamos muito material do Trotsky, né. Temos, eu acredito que seja correta a informação de que a primeira tradução e publicação em livro do novo curso, né, que é de 1923, que deu origem à oposição de esquerda russa, foi ditada pelo POR, foi traduzida, inclusive, por nós e editada por nós. Eu até fiquei sabendo porque, numa discussão na TV Comuna, né, me fugiu da memória o nome dele, a sua esposa havia traduzido o novo curso e ele até se referiu ao lançamento do novo curso, né? E até eu lembrei que nós já tínhamos publicado anteriormente. O POR se esforça muito em assimilar o passado, porque muitos aspectos do presente hoje não se explica se não se entende o passado, né? Eu até participei, acho que você assistiu também, né? Foi no dia 23 agora, na quarta-feira passada, houve uma atividade do segundo encontro, né, internacional de Leon Trotsky, né, promovida pelo Comitê Mário Pedrosa, né, e eu participei de uma das mesas, e eu me referia que o que nós deveríamos discutir naquele momento ali, onde existiam várias tendências, ou várias correntes que se reivindicam do trotskismo, que é justamente a questão da crise de direção. Não é? Porque as políticas que as correntes têm desenvolvido no presente, né, o que mais ressalta nesse momento foi qual foi a posição diante do bolsonarismo, diante da ascensão, da volta do Lula ao poder, a construção de uma frente ampla, né, a participação do PSOL praticamente no governo, e tem dentro do PSOL tem correntes que se reivindicam do trotskismo, né, como o MES, por exemplo, né, que estava na mesa. Então, você vê que esses confrontos que nós temos, essas separações até muito radicais entre correntes que se reivindicam do trotskismo, né? Na mesa lá ficou muito claro, né, que o POR estava com uma distância que é intransponível com certas posições que foram expressas ali pela resistência, pelo representante do MES, não é isso? Ali defendendo o PSOL. Isso tem a ver com o passado, né? Tem a ver com um revisionismo que se instalou dentro da própria Quarta Internacional. Então, para concluir essa primeira ideia, né, eu acho que é muito importante que haja esse esforço de não ocultar o passado, né, de trazer ele ao presente, e trazer o presente na forma de resposta aos problemas que estamos vivendo. Né? E cada vez que nós respondemos a um problema que estamos vivendo, está lá presente o passado. Vou dar um exemplo para você, bem clarinho. Né? A guerra na Ucrânia. Né? A guerra na Ucrânia, ninguém entende a guerra na Ucrânia corretamente, em todos os seus elementos, seu desenvolvimento, se não se entende a restauração capitalista. Não se entende a guerra da Ucrânia fora
da desintegração da URSS. Né? Não se entende a Ucrânia fora das inúmeras ex-repúblicas soviéticas que voltaram ao capitalismo e servem às pressões do imperialismo e servem também a continuidade de opressão nacional exercida pelo Estado russo, restauracionista. Então, esse é um problema que, se você não trouxer todas as formulações da oposição de esquerda, de Trotsky, né, se não tiver um entendimento em que ponto chegou, ou melhor, que significado tem a quebra da União Soviética, não se entende a questão da guerra na Ucrânia. E veja que em torno da guerra da Ucrânia tem posições díspares e correntes que se reivindicam do trotskismo. Está aí o exemplo. Porque que quando se tem uma data como essa do assassinato de Trotsky, que é isso que nós nos referimos, né? A data do dia 20, né? Que foi 20 de agosto, que foi o assassinato de Trotsky, né? Nós estamos fazendo essa discussão em função desse momento, né? E não é prestando simplesmente uma homenagem a um crime bárbaro do stalinismo, né, mas para recuperar suas ideias, trazer suas contribuições e, sobretudo, né, demonstrar o acerto histórico de Trotsky. Né? Se nós tivéssemos uma União Soviética avançando, o socialismo se fortalecendo, né, o Partido Comunista Russo lá apresentando realmente que era um partido que seguia o bolchevismo, as suas formas, se nós tivéssemos isso, o troço estava morto. O troço estava liquidado na história. Né? Mas justamente que, pela negativa, a história confirmou que Trotsky está certo. E não tem como ser marxista fora desse embate que Trotsky travou na União Soviética. E não tem como ser leninista fora desse embate que Trotsky travou na União Soviética. Então, essa é a primeira consideração que eu faria para você. Perfeito. Camarada, assim, eu acho que você já deu uma introdução da nossa live. Eu gostaria de te fazer um pedido para a gente contextualizar, e eu acho que é fundamental você ver o grau que a coisa chega, né? Uma live sobre Trotsky, que alguém entra aqui para falar viva Stalin. Então, assim, a despolitização da esquerda é fruto de um processo histórico, né? A gente tem que analisar as coisas pela própria história. Então, eu gostaria que, se fosse possível, você fizesse uma breve contextualização da importância da Revolução Russa dentro daquilo que a gente chama a Revolução de Outubro, né, a tomada do poder pelos bolcheviques, o papel fundamental que Trotsky liderou como líder, criou e liderou um grande exército, formou esse exército do nada, que foi por toda a Rússia, lutando contra diversas forças do imperialismo e forças internas também. A importância desse homem na Revolução junto a Lenin, o grande líder até então, e que após a morte de Lenin começa todo um embate, literalmente, de vida e morte das ideias do proletariado dentro do partido bolchevique. É claro que o poder termidor acabou assumindo, né, o stalinismo se coloca como força, né, e daí então, né, nós temos a destituição, né, de Trotsky. Trotsky é exilado, Trotsky é perseguido, seus filhos sofrem grandes dores, inclusive morte, né? Trotsky depois ganha abrigo, por último, no México, que é onde ele vai ficar até a sua morte. E eu acho que, como linha central, apontar as diferenças brutais, e que eu acho que isso é a grande linha que até hoje percorremos, não para depois a gente falar sobre os trotskismos, né?
da diferença brutal que existe entre o stalinismo e o trotskismo, porque muitos ainda hoje, né, vem fazendo um desserviço de tentar recuperar a imagem desse déspota, dessa figura pusilânime chamado Joseph Stalin, e há uma grande diferenciação, né? Até tem agora, há pouco, não tão pouco, Domenico Losurdo fez uma biografia tentando restabelecer a imagem de Stalin, né? E os stalinistas cometem uma coisa que é muito diferente na história, né? Que é a falsificação da história. Então, eu queria que o camarada... porque isso é fundamental para entendermos hoje a crise de direção que a humanidade padece. E depois a gente vai chegar até a Quarta Internacional, até o programa de transição, e aí o desmembramento dos trotskismos e a sua pulverização após a morte de Trotsky. Então, se você puder fazer só essa linha do tempo e essa diferenciação brutal que existe entre o stalinismo, que os stalinistas chamam de marxismo-leninismo, através de uma falsificação, que de leninismo não tem nada, e do marxismo-leninismo-trotskismo. Sim, a questão é bem ampla, né? Como você mesmo acabou expondo vários aspectos, né? Aí me pareceu, assim, talvez 3 questões dentro da sua pergunta, 3 aspectos, vamos chamar assim. A primeira é a profunda despolitização e o desconhecimento da história da Revolução Russa, né, inclusive depois da própria história da decomposição stalinista do partido bolchevique, né, que levou à restauração na Rússia, à destruição da URSS. Né? Então, há muito desconhecimento sobre esse aspecto, né? E é um desconhecimento, quando eu falo, não porque não escreveram livros sobre o assunto. Né? Tem muita coisa escrita sobre o assunto. O desconhecimento que eu falo é do ponto de vista da militância, né? Do ponto de vista de como construir um partido, né? E combatendo uma força política que é uma força de arrancar da classe operária a sua própria história. Né? É como se a classe operária não tivesse essa história, como se a Revolução Russa não fosse produto da Revolução Proletária, como se a criação do partido bolchevique não fosse criação da classe operária. Né? Sim. Né? E como se a degeneração do partido bolchevique, a stalinização da URSS, não fosse um fenômeno contrário à classe operária, certo? Então, a burguesia, ela trabalha com todos os seus meios para arrancar da classe operária a sua própria história. Né? O Partido Revolucionário é o único que pode não só conservar a sua história, como desenvolver, né? Desenvolver através da luta de classes, né? Novos aspectos da história da classe operária. Então, a Revolução Russa, ela tem um lugar na história que é a confirmação das teses de Marx e Engels, né? De que o capitalismo era um sistema, né, que não era eterno. Né? É um sistema que daria lugar a uma sociedade mais evoluída, que seria uma sociedade sem classe, uma sociedade comunista. Não é? A ideia de que a sociedade de classe é a única possível e que o capitalismo seria a sociedade de classe mais perfeita, seria mais possível, não é? Isso daí foi derrubada por Marx. E a Revolução Russa confirmou, né, a possibilidade da classe operária chegar no poder, expropriar a burguesia,
dá um primeiro passo na transformação da propriedade privada e produção em propriedade social, né, e fazendo isso através da estatização de todos os meios, né, e impor uma economia planificada, né, um monopólio do comércio exterior, que se passava na Rússia. Né, são conquistas históricas da Revolução Russa, cuja linha geral, e isso me parece que é um ponto dos mais importantes, é que com a Revolução Russa se iniciou a transição do capitalismo e socialismo. Né? Essa tentativa de iniciar essa transição foi anterior, com a Comuna de Paris. Mas a classe operária não estava preparada. E nem a primeira internacional da época de Marx, criada por Marx e Engels, estava ainda preparada, dado que o capitalismo não tinha esgotado suas possibilidades, que vai aparecer na época imperialista. Então a Revolução Russa é uma revolução da época do capitalismo imperialista, não é? Que é a última etapa do capitalismo. Não tem como o capitalismo desenvolver as forças produtivas mais, a não ser através de guerras, criando situações de barbárie constante. Então a Revolução Russa, né, ela tem essa grandeza na história de iniciar um processo de transição para o capitalismo socialismo. E esta ideia é uma ideia muito importante, né, porque é com essa ideia que nós vamos entender o significado da restauração capitalista. Quer dizer, nós vamos entender o significado histórico de derrubar a URSS, do stalinismo, né, ser como diz um Trotsky, um órgão do imperialismo no Estado operário, né, e de derrubar a URSS. Então essa é uma ideia que nós temos que lutar a ferro e a fogo, porque a burguesia faz de tudo para eliminar, né, da história da classe operária, essa grande conquista. Concluindo essa ideia, né, essa transição iniciada do capitalismo ao socialismo, né, não é um processo imediato, mecânico. Isso vai ser uma luta histórica não se sabe de quanto tempo, mas essa e nós vivemos, o capitalismo vive na época da transição do capitalismo ao socialismo. Né? Então, esta é uma ideia. A segunda ideia que me parece dentro da sua pergunta, né, é a própria revolução, a mecânica da Revolução Russa. Porque a Revolução Russa vai ocorrer justamente no país mais atrasado da Europa. Não é? Uma Europa convulsionada pela Primeira Guerra Mundial, não é isso? Uma luta intestina pela divisão das fronteiras nacionais, das ocupações de nação sobre nação. Não é? Então essa imersão, né, da revolução num país como a Rússia, né, ela trouxe problemas históricos de grande magnitude, como, por exemplo, a autodeterminação das nações oprimidas. Esse problema da autodeterminação das nações oprimidas, né, a burguesia nunca pode equacionar, não pode resolver. Não é? Porque um sistema de opressão sempre vai existir nação oprimida nação. Não é? Enquanto que a conquista da autodeterminação real pela revolução e formação da URSS demonstrou que essa tarefa, tipo de tarefa democrática, ela vai ser realizada pela luta pelo socialismo, pela classe operária, e nenhuma outra classe é possível. Então, esta foi uma grande conquista, mas num país de economia extremamente atrasada e arrasada pela guerra. Né? A Rússia saiu em escombro tanto da Primeira Guerra quanto da Guerra Civil, que vai se desenvolver em 1918. Não é? Ali. Então você vai ver que a tese do leninismo, do marxismo, é de que a Revolução Russa, para desenvolver o socialismo, necessitava da revolução em outros países, que é a ideia da revolução internacional.
né? Querer imaginar que a Rússia poderia desenvolver as forças produtivas socialistas, né, isolada do restante do capitalismo, essa é uma tese completamente absurda, né? E querer ainda de que desenvolva as forças produtivas socialistas, partindo de um país de economia tão atrasada, que dependia, inclusive, de fazer acordos para ver se aprendia os avanços tecnológicos do capitalismo, assimilar avanços tecnológicos do capitalismo para poder aplicar na própria indústria sovietizada. Veja, teve que acontecer isso na Rússia, não é isso? Né? Então, teve que aplicar uma política como a NEP, que era uma política contraditória com a tarefa de construir o socialismo, não é isso? Porque ela fortalecia certas forças de mercado, não é? Por exemplo, admitir que o capitalismo de Estado seria um progresso, no caso da Rússia, seria um progresso, não é? Diferente, por exemplo, das pequenas propriedades, etc., que eram um fator de restauração capitalista. Veja que quantos problemas extraordinários, né, a Revolução Russa trouxe. Né, isso não podia ser equacionado por Marx e por Engels, né, porque só uma revolução é que traz os problemas de como construir, né, as forças produtivas socialistas. Então, essa é uma segunda questão de grande importância. Dessa questão deriva a terceira, que você falou. O que é que distingue o leninismo do stalinismo, ou o marxismo-leninismo do stalinismo? Não é isso? Nós temos plena consciência, né, de que o pilar da revolução, o pilar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da compreensão, da visão mais profunda de todo o processo revolucionário, foi Lenin. Não é? Tanto é que Trotsky esteve em conflito com Lenin, né, quando houve a cisão dentro da social-democracia, né, russa, né, em que Trotsky não ficou com os bolcheviques. Ele vai se equivocar na questão do partido. E ele vai reconhecer essa questão. Mas vai acertar em muitas outras, né? Como a formulação da revolução da teoria da função permanente, que o Lenin também vai formular, por outros caminhos, vai formular também a teoria da função permanente. Né? Que Lenin não deu tanta ênfase nessa tese, mas ele incorpora nas suas ideias gerais a ideia da função permanente, porque ela está ligada ao internacionalismo proletário e está ligada também nas diferenças de países. Os países não são iguais. São capitalistas, mas não são iguais. Um capitalismo de economia atrasada não é igual ao capitalismo de economia avançada. Um capitalismo de economia super atrasada, onde existe expressão pré-capitalista muito forte, é diferente de um país já capitalismo atrasado, mas uma economia mais industrializada, mais avançada. Não é isso? Então, a revolução permanente, ela vai ter um valor muito importante para o Trotsky, que no processo da revolução na Rússia não aparecia, né? Embora o resultado estava dizendo isto. Qual era o resultado? Né? Que uma revolução democrática na Rússia, que era necessária ser realizada, seria apenas um momento, né? Um elo para uma revolução proletária. É isso? Olha lá, então essa ideia esteve presente na própria Revolução Russa, mas ela não foi um elemento vetor, não aparecia como um elemento de discussão teórica, etc., embora ela já tinha surgido, já em 1905, no Trotsky fala da Revolução Permanente. Mas ela vai ganhar uma importância, a Revolução Permanente, justamente quando o stalinismo vai começar a se implantar como uma tendência contraposta a toda a construção leninista que havia chegado à Revolução. Né? Em que ela vai se chocar? Ela vai se chocar na ideia de que, sem a Revolução
mundial, a Rússia não tem como desenvolver as forças produtivas socialistas. E aí está um elemento da Revolução Permanente, que passa a ter vai se elevar, vai ter uma importância justamente nesse momento. Aí você vai ver, aí vamos ver muito claramente, né, como que as formulações de Lenin, né, elas são muito vinculadas às decisões práticas. O Lenin era um homem, né, de ação, né, e suas ideias nunca estavam fora, né, de tendências práticas, né, que ali se colocavam. Então, a ideia do Lenin, né, era que a Rússia passaria por uma grande dificuldade, né, se mantivesse um isolamento mundial. Né? Agora, como o Lenin morre, né, em 24, né, o problema estava começando ali, né? Porque a Revolução vai se afirmar em 1919. Em 1909, então, quando a Guerra Civil, o proletariado vence a Guerra Civil e expulsa os imperialistas, né, que rodeava ali o centro da Revolução, é nesse momento em que o Lenin começa a ir formulando uma política, né, de construção das forças produtivas socialistas, quando ele morre. Então aí entra exatamente, historicamente, uma cisão que começa de uma maneira pouco definida ainda, e nem podia ser muito bem definida, que era quando o Lenin indica, olha, aqui nós estamos vivendo um problema que é de burocratização do Estado, a burocratização do partido. A classe operária não tem como construir o socialismo se a classe operária não continuar sendo o fator de impulsionar, né, todas as decisões. É a classe que impulsiona as decisões. Não pode ser um partido isolado da classe. Né? Ela tem que ser expressão sempre da classe. Essa tese do Lenin, né, que começa assim, né, era um sentimento. O Lenin estava com na doença, ele estava no leito de enfermidade e pensando problemas dessa natureza, né, quando ele diz claramente, olha, aqui Stalin vai ser um grande problema para o Estado operário. Né? E ali começa, então, já com Lenin, começa a luta contra o stalinismo, com Lenin. Embora não se formulava a ideia entre stalinismo e nada. Tanto é que o trotskismo é uma denominação que foram os stalinistas que fizeram. Né? Então, acho que essa é a questão histórica desse processo. Certo. Eu acho que a gente poderia estar pensando, né, o quanto que, a partir desse processo, as coisas começaram, né, o processo contra-revolucionário, porque a história é objetiva e subjetiva, ela é dialética. Então, tinha todo um fenômeno externo, um fenômeno interno acontecendo ali interno no partido. Então, tal atitude começou a gerar uma burocratização incrível do aparelho, né? O proletariado passa a ter cada vez mais uma voz passiva, né? Então os soviets vão perdendo o seu poder de fato, né? Começa uma estruturação hierárquica dentro do partido, né? E aí eu acho que a gente poderia estar falando por exemplo, que eu acho fundamental, até para quem não é um grande conhecedor desse processo histórico, que culminaria depois nos processos de Moscou, na morte, na prisão, na perseguição de companheiros bolcheviques, né? E Trotsky, né, tentando formar uma oposição de fora da Rússia, né? Mas com todas as dificuldades, porque nesse momento o partido
comunista, né, então Partido Comunista da União Soviética, já tinha uma influência muito grande por todo mundo, né, e que culminaria até depois na dissolução da Terceira Internacional pelo próprio Stalin. E Trotsky travando essa luta hercúlea, mas com poucas armas, né? Então o stalinismo estava armado de toda a estrutura do poder operário, que se desenvolvia mesmo com todas essas dificuldades, o poder operário se desenvolvia, que era um reflexo da planificação da economia, né? E mesmo assim Trotsky consegue fazer uma distinção entre o que é o poder termidor, o que é o poder da burocracia, e o que é o poder, o Estado operário, que Trotsky vai, nesse brilhante livro, que é em defesa do marxismo, que ele vai fazer um debate com os camaradas americanos, né, do Partido Operário Americano, Partido Socialista Americano, e se tinha um debate como definir a União Soviética, né, que é um erro que até hoje se tem, né, por uma má formação do stalinismo. E Trotsky vai dizer, não, embora haja uma burocracia brutal, violenta e bonapartista, nós não podemos distinguir, nós temos que distinguir o que é burocracia e o que é Estado operário e a conquista do proletariado. Então, Trotsky vai fazer uma caracterização do Estado operário degenerado e Trotsky vai, a partir desse diagnóstico, ele vai fazer um prognóstico que é o seguinte: ou o proletariado se organiza novamente na Rússia e toma o poder político da burocracia, destitui a burocracia, e talvez esse era o grande temor de Stalin e da sua camarilha, e se estabelece novamente o poder dos soviets, né, e reconstrói, e aí nós vamos partir para um dos pontos da nossa live, e se reconstrói uma nova internacional, porque até então Trotsky brigava no interior para que a Terceira Internacional fosse retirada das mãos do stalinismo através da Revolução. Quando o Trotsky vê que não é mais possível isso, ele vai dizer, não, precisamos reconstruir a Quarta Internacional. E é importante dizer que, embora todo esse legado histórico de Trotsky seja incomensurável, as forças contrárias a ele eram também incomensuráveis, porque nós estamos falando de um poder avassalador que estava na mão do bonapartismo, ao ponto de ditar grandes equívocos na história, contra-revolucionários, né? Por exemplo, o stalinismo começa já nesse momento com a sua teoria de que era necessário se fazer alianças com as burguesias, se desenvolver o capitalismo para depois fazer uma revolução, que primeiro se deveria se fortalecer somente o socialismo naquele país, e assim sucessivamente começa até a construção das ideias de frente populares, até chegar à Segunda Guerra Mundial, o apoio com o nazismo, e todos os equívocos internacionais que custaram tão caros ao movimento proletário, tanto na Rússia, e Trotsky vai dizer, se não for, se a classe, se o proletariado não vencer o poder bonapartista, a Revolução Russa, e ele em nenhum momento acreditava nisso, porque ele era uma pessoa que analisava, mas dentro de uma perspectiva que até então ele não era um profeta, ele não tinha como saber o que acontecia, mas ele já dava indícios que dizia o seguinte: caso isso não seja feito, vai ser uma tragédia, porque o Estado operário vai ser reestruturado pelo capitalismo, vai ser destruído pelo capitalismo. Ele dizia isso com todas as letras. Então, nós estamos falando de um texto de 1938, 39, e que Trotsky fazia um diagnóstico tão preciso de algo que ia acontecer 50 anos depois. Se confirmaria que Trotsky estava correto na sua análise.
Então, eu acho importante a gente fazer essa distinção entre que o stalinismo, na verdade, é uma força de contra-revolução do próprio imperialismo na subjetividade do Estado operário, mas que implica numa objetividade tão grande que os PCs, né, por todo o mundo, os PCs passaram a ser um satélite dessa política contra-revolucionária, mesmo muitas vezes com um discurso revolucionário, e cometeram grandes equívocos que vêm se perpetuando até hoje, e que muitos desses equívocos, posteriormente, foram incorporados pelo próprio trotskismo. Setores do trotskismo, que nós não poderíamos considerar trotskistas, mas que incorporaram teses do próprio stalinismo. Por exemplo, a questão das frentes populares e coisas do gênero. Então, esse marcador é fundamental nesse momento tão complexo da história que nós vivemos, né? E eu acho fundamental, porque aí a gente já entra, e aí eu passo a bola a ti, nos processos de Moscou, queria que você, se pudesse, versasse um pouco sobre eles, e já na perspectiva da construção da Quarta Internacional, que Trotsky vê que a Terceira Internacional estava liquidado do ponto de vista político, o grande documento da Quarta Internacional, talvez seja o grande último documento que Trotsky nos legou, que foi o programa de transição, né? E o quanto esse programa ele é basilar para que nós pensemos tudo o que nós podemos pensar sobre a política proletária daí em diante. Essa sua consideração, né, ela nos permite a inclusive responder um problema da atualidade, não é? A assimilação da análise do materialismo histórico, desenvolvido pelo materialismo histórico de Trotsky, não é? Que justamente ele não conseguiria dar essas respostas nas condições tão difíceis, não é? De recuo da revolução e das revoluções, porque havia muitas derrotas das revoluções, né? Não é? Que começa inclusive em 27 com a Revolução Chinesa, que ele vai fazer toda uma crítica ao stalinismo aí, não é? Essa explicação do fenômeno do stalinismo é uma explicação que obrigava o Trotsky, que obrigava a oposição de esquerda e depois a Quarta Internacional, a ser a maior defensor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Quem de fato defendeu a URSS até o último momento foi Trotsky. E a oposição de esquerda, e na oposição de esquerda houve toda uma decisão, uma discussão muito dura sobre a caracterização da URSS. Né? Por isso que, quando o Trotsky diz que era importante ter clareza que a URSS sofria degeneração, mas ainda conservava as conquistas da Revolução, não é? A base socialista da Revolução, conservada, ela tinha que ser defendida incondicionalmente contra qualquer ofensiva do imperialismo, qualquer posição do imperialismo. Ora, essa posição, ela era de um lado, completamente oposta àqueles que achavam que a Rússia já era capitalista, era completamente oposta à posição do stalinismo, que considerava a possibilidade do socialismo só país, né? E se opunha totalmente ao cerco que o imperialismo exercia sobre a URSS. Então você vê a importância. Você vê a importância o núcleo dessa ideia
desta formulação. Né? E não é por acaso que o POR, né, na nossa corrente, e o Comitê de Lacy, né, se prende muito na explicação da guerra da Ucrânia ao problema da desintegração da URSS. Essa guerra tem uma particularidade em relação às outras. Ela tem traços semelhantes. É uma guerra no quadro do imperialismo, decomposição do capitalismo. É uma guerra que você tem lá a questão da opressão nacional, né? Você tem esses interesses capitalistas ali todo presentes, né? Mas ela tem uma particularidade que é uma expressão da restauração capitalista. Tá vendo? Isto de onde vem? Vem exatamente de toda a formulação que o Trotsky realizou nessa luta contra a degeneração stalinista do Estado operário, não é? E como você disse, né, ele fazia a previsão, e essa previsão ele faz não só em 38, que está muito claramente no programa de transição. Ele vai fazer essa previsão desde quando ele já estava na Rússia, quando ele estava ainda na luta. Quer dizer, esse era o perigo. E não é por acaso que o embate contra o stalinismo começa na questão do partido. O novo curso é uma discussão sobre o problema do partido. É o lugar do partido num Estado operário. Quer dizer, o partido não pode se confundir com o Estado operário, ele é dirigente, não pode confundir com o Estado operário e não pode se submeter a uma burocracia e nem pode alimentar uma burocracia de Estado. O partido bolchevique tinha o dever, exercendo a ditadura do proletariado, de ser um instrumento de fato da classe operária. E não de uma burocracia para dirigir o Estado. Porque o Estado, enquanto tiver Estado, vai ter burocracia. É inimaginável o Estado. Não é? Só quando o Estado se extinguir, segundo a teoria marxista, o Estado vai se extinguir porque o Estado é um instrumento de opressão de classe. Então ele vai se extinguir. No comunismo ele vai ser extinto. Mas enquanto isso, vai existir burocracia. Então você vai ver que essa luta no interior do partido bolchevique, quando ainda havia possibilidade, né, ele já assinalava que se o partido continuasse degenerando, ele levaria à queda, a uma possível restauração. Então, a tese da restauração, ela não com essa classe, ele vai desenvolvendo depois as classes, e conforme vai tendo as etapas da burocratização, a perseguição, depois nós vamos falar dos processos de Moscou, que você falou, que é um momento muito importante, né? Essas etapas, elas iam evidenciando, né, essa contradição, né, que de um lado a contradição de que estava colocada uma revolução política, né, e a revolução política não pode se confundir com a revolução social, justamente porque não coloca a expropriação da burguesia, porque ainda não tinha relações de propriedade privada para ser expropriada, não é isso? Então era uma revolução política, e a revolução política era o que era? Uma reforma soviética, de recuperação soviética, né? Então essa, por exemplo, é uma etapa do pensamento do Trotsky, né, que vem acompanhada sempre da tese de que se não derrubarmos essa burocracia, ela vai levar à restauração. Depois, quando ele vai ser expulso, depois de 29, você vai encontrar os textos 29 e 30, né? No período de 30 a 31, tem textos incríveis. Incríveis. Onde ali tem a previsão muito clara. E veja a dificuldade, porque Trotsky não poderia acentuar muito essa previsão, né? Não podia dar nenhuma ideia de pessimismo, nenhuma ideia de que entre essas duas tendências, né, a maior probabilidade era a da restauração. Ele não podia trabalhar essa ideia, porque ele estava lutando com o corpo, alma, com tudo, não é? Fazendo de todo o possível para que esta tendência,
forte tendência bonapartista, ou essa forte tendência do termidor, que é a contra-revolução dentro da revolução, né, não se agigantasse, não se fortalecesse. Né? E por isso que Trotsky vai travar vários embates, né, contra o Partido Comunista e contra a Terceira Internacional, onde tinha revolução. Por exemplo, a Revolução Espanhola. A Revolução Espanhola foi um laboratório. Se a Revolução Espanhola vence o proletariado, vence a Revolução Espanhola, muda a correlação de força da Quarta Internacional com a Terceira Internacional stalinizada. Não é isso? Se o proletariado alemão avança contra o fascismo e derrota o fascismo, ele muda a correlação de força também nessa relação entre a oposição de esquerda e a Quarta Internacional contra a Terceira Internacional, já com toda a sua revisão. Então, veja, essa formulação dele, né, é de uma importância enorme para a atualidade, para defender a URSS. Quando nós falamos que a URSS, a derrocada da URSS, interrompe um processo, né, material, concreto, né, não histórico geral, mas material concreto, a transição, ele vai retroceder a transição do capitalismo ao socialismo. Quando nós falamos isso, é uma defesa brutal da URSS, porque foi a obra mais completa que a classe operária criou e ainda não se tem outra. Provavelmente, revoluções no futuro vão criar eu imagino uma Europa unificada, Estados Unidos socialista da Europa, por exemplo, né? Que a maior probabilidade é um Estados Unidos socialista da Europa, provavelmente, que seria a trincheira mais avançada para derrubar o capitalismo. Né? Então, eu acho que tem muita importância esta formulação. Ora, o stalinismo, ele viu no trotskismo um perigo. Né? O perigo, embora Trotsky tivesse sido expulso, né, com a oposição de esquerda bastante golpeada, né, embora o Trotsky tenha tentado fazer uma frente, uma unidade, né, com Kamenev, né, procurando fazer um tipo de uma unidade da oposição unificada, chamada oposição unificada, né, se viu que não havia a velha direção do Partido Bolchevique, ela começou a ser liquidada politicamente primeiro. Porque Zinoviev, Kamenev, Bukharin, né, Radek, toda essa gente, né, já havia submetido ao stalinismo. Então você vê que essa derrota da direção, a vitória do stalinismo dentro do Comitê Central do Partido Bolchevique, né, levava, né, a um enfraquecimento extraordinário de uma oposição que nascia, né, sendo acusada pelo stalinismo, acusava, e tinha todos os instrumentos para acusar o Trotsky, né, acusava de ele ser um contra-revolucionário. Então, você vê que essa luta que se dava no campo das ideias, no campo das formulações, dos campos ainda organizativos, ele ia concluir na forma da violência, de uma violência que é típico de uma ditadura bonapartista ou uma ditadura burocrática. Né? Porque a violência da ditadura do proletariado é uma violência de classe, contra outra classe. Né? Essa violência da ditadura da burocracia é uma violência contra os próprios revolucionários. E essa violência é uma expressão de outra classe, não da proletária. Por isso que vai se chegar a essa monumental
monumental fraude, né, que foram os processos em Moscou de 36 a 37. Esse processo em Moscou, inclusive o filho do Trotsky, Leon Sedov, escreveu um folheto sobre o processo em Moscou. E lá tem uma passagem que ele fala assim, ele fala, olha, esse processo aqui está sendo dirigido para assassinar Leon Trotsky. Está escritinho, todas as letras. Esse processo não ia parar ali. E havia uma perseguição no mundo inteiro, e o Trotsky estava confinado, um homem confinado, preso ali, não podia sair para lugar nenhum, né? Cercado ali de uns seguranças, e o stalinismo vai furar um cerco para assassinar Trotsky nessas condições. Então se vê que é um assassinato na história, né, que estava expressando um prognóstico. Esse assassinato não estava expressando a força que o trotskismo já tinha e que já tinha a Quarta Internacional. Não estava. Porque eles sabiam muito bem avaliar a força, né, das sessões da Quarta Internacional, que eram muito fracas, né, as sessões. Não tinha penetração no proletariado. Mas a força das ideias, como estava correto as ideias, historicamente corretas as ideias, né, isso que justificava o assassinato de Trotsky. Né, se for compreender bem esse uso. Porque os processos de Moscou, ele vai extinguir a velha direção, justamente para não permitir que a oposição que se formaria ali era uma oposição que pudesse potenciar internamente. Então havia que liquidar mesmo os velhos. Né? Mas Trotsky não confiava em Kamenev e Zinoviev, porque sabia da posição centrista deles, né, e da colaboração que eles tiveram na origem da criação do stalinismo. Eles são responsáveis pela criação do stalinismo. Então você vê a importância da previsão. Quando o Trotsky fala, olha, se não tiver revolução, vai ter a queda da União Soviética. E o Stalin sabia que essa previsão do Trotsky era certa. Eles sabiam perfeitamente que eles estavam levando ao fim da União Soviética. Me parece que essa é uma ideia da história aí do assassinato de Trotsky, que tem um valor, né, que estamos discutindo aqui, um valor importante, e que todas essas correntes trotskistas não se importam mais com nada disso. Né? Você pode ver que essas correntes já não se dedicam a formular a sua política presente assentada nessa rica experiência e trágica. Rica e trágica experiência. Não sei se eu respondi se não, você me pergunta. Não, eu acho que avançamos para alguns pontos novos e fundamentais. Eu acho que aí, a partir de então, você está me ouvindo? Eu não falei sobre a quarta porque eu queria ficar mais assim, mas sim. Fundação da quarta. Aí eu acho que a gente já pode entrar, né? Porque assim, na verdade, a oposição de esquerda, né? Ela foi uma tentativa de luta política. Você está me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Ah, tá. Estou ouvindo. É uma tentativa de intervenção política, de luta política, no interior do partido russo e em todo o mundo. Trotsky, para isso, resgata todos os documentos da história do proletariado, inclusive os 4 primeiros congressos da Terceira Internacional. E Trotsky passa a produzir incessantemente. Você falou uma coisa que é absolutamente necessária que se diga. Trotsky produz, esse período que ele está no exílio, e ele se exilou em diversos países, ele foi expulso de alguns, ou, enfim, chegou ao ponto de
muitas vezes, nós aceitamos você aqui, mas você não pode ter atividade política, né? E Trotsky foi escrevendo e se correspondendo com todos os militantes históricos do partido e internacionalmente. Trotsky produziu uma biografia ampla sobre Stalin, né, mostrando os erros brutais do stalinismo, ao mesmo tempo que Trotsky começa a resgatar o leninismo daquilo que tinha se perdido. E todo esse material, quando Trotsky diz, não é mais possível, o próprio Stalin, né, destruiu a Terceira Internacional, mas antes disso Trotsky já diz, não é mais possível, ali já não... Como Lenin disse, né, com a traição brutal do Partido Social Democrata Alemão, Lenin disse, a Segunda Internacional está liquidada, está morta. Então Trotsky faz mais ou menos a mesma coisa com a Terceira Internacional. E aí se aglutina forças para que se fundasse uma nova internacional. E aí eu queria que você falasse dessa importância histórica, né, porque não é só histórica, ela é atual, e da formulação do grande documento que a Quarta Internacional vai produzir, que é o Programa de Transição. Acho que nós podemos dividir esse percurso do Trotsky em três momentos, né? O primeiro momento foi da origem da oposição de esquerda, né? Onde se colocava a luta para vencer dentro do partido bolchevique a direção stalinista que vinha se configurando e vinha se formando. Essa foi uma etapa, né? Você vai ver que essa etapa aí vai até justamente nesse período de 27, porque 29 Trotsky vai ser expulso, tá certo? Aí vai ser expulso do Comitê Central, etc. Quando ele ele é expulso do Comitê Central, ele então já não tem mais como travar luta interna dentro do partido, ele tem uma segunda fase, que é a segunda fase onde ele considera que a Terceira Internacional ainda podia ser recuperada, né? E era possível ainda derrotar a fração stalinista, reivindicando-se como uma fração internacionalista. Porque o Trotsky se reivindica como uma fração revolucionária, não é? Surgida ali no interior do partido bolchevique. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase é quando ele conclui que essa possibilidade de reverter o processo de stalinização da Terceira Internacional e do partido bolchevique já tinha concluído, né? E se ele insistisse nessa formulação do passado, ele que ia ser o traidor. Ele queria trair. E qual o acontecimento assim, de maior magnitude que obrigou ele a fazer essa mudança? Foi o ascenso do nazismo, do fascismo. Quer dizer, em 33, Trotsky muda a posição. E justamente quando Hitler, né, ascende ao poder. E aí, então, a política de colaboração, né, dos erros todos do terceiro período da política stalinista, depois os erros da Frente Popular, né, que é do 7º Congresso, estabelecer a Frente Popular, Frente de Coração de Classe, foi considerado aí já como não havia mais possibilidade de reverter esse processo internamente, né? Então aí é a terceira fase, vamos chamar da terceira fase, onde então ele fala, olha, agora vamos partir para construir uma outra internacional. Isso vai acontecer em 33. Isso tem uma luta interna, tem uma briga interna, porque tem uma parte da oposição de esquerda que fala, não, temos que continuar no mesmo caminho. Olha lá.
né, cria uma certa inércia, né, interna, uma certa inércia de que uma virada dessa seria perigosa ali. E Trotsky, não, agora é a hora. Né? Foi o que Lenin fez também. Quando o Lenin falou, não, agora é a hora, tem que virar isso daqui, não podemos continuar mais junto com a social-democracia, que senão vamos trair junto com ela. Né? Aquilo ali foi uma ruptura, assim, brutal. Né? E aí o Trotsky mais ou menos segue a experiência leninista. Você pode ver que tudo que eu estou falando essas 3 etapas aí é bem típica do que o bolchevismo viveu na sua luta contra a social-democracia. Né? Vai ser bem típica a luta de Trotsky contra o stalinismo. Né? Que esse era o grande problema ali. Já não era mais social-democracia, era o stalinismo. Sem desconsiderar a importância da social-democracia, claro. Sempre ela foi contra-revolucionária ali, sempre foi perigosa. Né? Então, a Quarta Internacional, ela vai surgir num quadro onde já estava claro o triunfo do stalinismo dentro do Estado operário. Estava claro que o stalinismo, como uma força, né, contra-revolucionária, já controlava os partidos comunistas no mundo inteiro com as suas teses reacionárias, né, inclusive colaborando para uma derrota como a da Revolução Espanhola. Então, a Quarta Internacional vai surgir nesse quadro de profundo retrocesso. Ó, diferente da terceira, que a terceira, embora surja numa primeira guerra, no seio de uma guerra, mas as forças revolucionárias estavam em ascensão. O que vai acontecer aqui é que as forças revolucionárias, né, começam a ser derrotadas e há um processo de retração com a ascensão do nazismo na Alemanha, em 1933. Por isso que você vai ver que dali 5 anos, em 1938, que vai ser fundada a Quarta Internacional, ela vai aparecer, né, como uma organização ainda embrionária. Do ponto de vista organizativo, é uma organização embrionária. Ela não tinha seções fortes plantadas na classe operária. Isso era um trabalho depois de toda uma época. Isso era um trabalho que ia se realizar toda uma época. E com certeza, né, se tivesse uma direção que tivesse entendido tudo isto, tivesse assimilado tudo isto, né, depois do assassinato de Trotsky, essa direção ia aproveitar muito esse crime de Stalin para impulsionar a Quarta Internacional. O que faz essa direção que vai suceder, que vai ser o herdeiro de Trotsky? Quem seria o dirigente que estaria à altura de dar continuidade à obra de Trotsky? É a mesma coisa se na Rússia não tivesse Trotsky para ser o herdeiro de Lenin, para dar continuidade, quem seria? Se você tomar do que se passou. Se não surgisse outro, nenhum daqueles que estava ali iria cumprir essa função, esse lugar, esse espaço. Né? Então, a Quarta Internacional, o seu programa de transição vai ser todo uma síntese de um processo que vem da Revolução Russa, não é? E a Revolução Russa que vem das lutas de Marx e Engels, né, desde a Comuna de Paris, ele vai ser essa síntese. E a importância dele está em que ele é uma expressão da luta contra a restauração capitalista. Esse é a maior importância do programa de transição. Porque se não fosse isso, o programa, os 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, se não se degenerasse a terceira, né, os 4 primeiros congressos é riquíssimo. É riquíssimo tudo, até hoje. Qualquer problema que você quiser responder, você tem que ir lá nos 4 primeiros congressos. Se você quiser entender o programa de transição, você tem que ir lá nos 4 primeiros congressos. Não tem jeito. Ali tem um programa, né, internacional
que é o mais avançado e que o programa de transição não podia superar. O que o programa de transição podia fazer é conservar. Era conservar de um lado e de outro lado defender. Porque a luta contra o stalinismo era a defesa dos 4 primeiros congressos internacional comunista. Olha lá. Por isso que a Quarta Internacional não só cria, não só aprova na sua conferência o programa de transição. É toda a luta de Trotsky conserva o que foi o programa, o que é o programa até hoje. O programa da Terceira Internacional dos 4 primeiros congressos. Você está vendo a transcendência histórica da questão? Né? Acontece que a tragédia é terrível, que os dirigentes que estavam ali, né, não se colocaram à altura e acabaram dissolvendo a Quarta Internacional através de do quê? Qual foi o maior desastre da Quarta depois de Trotsky? É que essa direção que estava lá foi incapaz de continuar a luta contra o terminador stalinista. Eles não conseguiram lutar contra a destruição da URSS. Essa foi a tragédia da direção da Quarta Internacional, que em 1953 inicia uma revisão, baseada em que a revisão que ele iniciou? No fortalecimento do stalinismo, porque a burocracia saiu fortalecida na aliança da Segunda Guerra. Uma aliança que saiu fortalecida provisoriamente, porque o imperialismo saiu acima de tudo, saiu com uma hegemonia norte-americana que ia reestruturar tudo para quebrar a Rússia. A Rússia não, desculpa, para quebrar a URSS. Né? Então, você está vendo que é por isso que estilhaçou toda a Quarta se estilhaçou, e todo esse amontoado de correntes é o resultado, veja, do revisionismo. E como essas correntes não vão buscar suas raízes no revisionismo, elas continuam no atoleiro. E continuam reproduzindo essa política centrista, né, diante dos governos nacionalistas, dentro dos governos chamados da nova esquerda, não é? E aqui vimos como se utiliza as categorias, as implicações do fascismo para poder se submeter ao PT, submete ao PT em nome da luta contra o fascismo, né? Coisas dessa natureza. Então, acho que a Quarta Internacional foi fundada daqui uma semana, né? Acho que é no dia 3 de setembro, foi fundada a Quarta Internacional, portanto, ela é anterior, logo em seguida foi o assassinato de Trotsky, e é um vínculo, né, muito claro entre a fundação da Quarta e o assassinato de Trotsky. Né? Eu acho que esse é o balanço histórico, na minha opinião, que nós somos obrigados a fazer. Porque se nós não fizermos muito bem esse balanço histórico, nós não vamos compreender a destruição da URSS. Eu sempre bato nessa tecla. Nós temos que defender a URSS à morte. Não é coisa do passado, falar, não, mas já acabou, já... Não. A URSS foi destruída por uma contra-revolução e uma outra revolução. O que o Trotsky afirmava com todas as letras? Literalmente. Se o stalinismo, a contra-revolução, o termidor, se impuser, vai ser necessário uma nova revolução de outubro. Isso é literal. Está escrito. Uma nova revolução de outubro. Então, se nós não entendemos isso daí, como é que vamos nos apoiar nesse fundamento de uma nova revolução de outubro? Eu vejo que essas correntes pouco se importam. A Rússia é coisa do passado, né? Agora, o socialismo para eles é um socialismo pós-União Soviética. E nós dizemos não. O socialismo é anterior à União Soviética. E nós vamos ter que voltar lá. Temos que botar nossos pés lá. Essa é a minha compreensão, e acho que a compreensão do POR, me parece que do Comitê de Enlace também. Você entrou num ponto que é fundamental, que quando a Quarta
se coloca como força política necessária, que, na verdade, a quarta nada mais foi do que a voz do proletariado, aquela situação do termidor, no sentido de resgate histórico do marxismo-leninismo. E Trotsky faz essa luta, mesmo enfraquecido, né, de vida e morte, que acaba com sua morte, mas ele deixa um documento fundamental junto com a Quarta Internacional, e aí a gente pode entrar nele, né? Então, a Quarta Internacional, embora tenha, depois da sua morte, passado por um processo também de liquidação, mas foi uma liquidação diferente, né? Foi uma liquidação de dentro para fora, né? E que gera equívocos até hoje no trotskismo, né? Tem até aquela famosa piada, né, que um trotskista forma um partido, 2 formam uma fração e 3 uma cisão. Na verdade, uma incompreensão que isso não é o trotskismo, isso é um processo de degeneração, também contra-revolucionário, dentro do trotskismo. O stalinismo, quantas frações tem? Exatamente. Isso que eles falavam, era tudo estourou. Veja, estamos agora diante de uma fração, de uma briga. Exato. O Partido Comunista rachando. Olha o Partido Comunista Brasileiro, quantas frações saíram do Partido Comunista Brasileiro? Não, continua. E sequer uma autocrítica fizeram, né? Com relação a esse ponto que eu pego, é fundamental porque na época de Trotsky, pelo rigor revolucionário, pelas armas corretas, não que Trotsky fosse qualquer tipo de semideus, nem Lenin, nem nada assim, mas simplesmente entenderam, através da luta política, do amadurecimento das teses corretas, o processo do proletariado na história e o processo revolucionário, né? Fizeram um uso correto do marxismo e do materialismo dialético, vamos dizer assim. E aí Trotsky deixa esse documento histórico, que é o primeiro documento da Quarta Internacional, e vai dizer o seguinte, lá na sua introdução, que eu acho que isso é basilar para entendermos o agora, né? E é importante a gente falar um pouquinho do programa de transição, já entrando na morte de Trotsky e o processo de liquidação ou de revisionismo, inicialmente, da Quarta Internacional. Trotsky vai dizer que o grande problema de toda a humanidade, o problema, estou parafraseando, não estou citando literalmente, mas ele vai dizer que o grande problema da humanidade é, na verdade, a crise de direção revolucionária. Isso é fundamental para a gente entender todo o depois, todo o antes, né, que começa com a morte de Lenin, e o depois, que se dá depois da sua morte, né? É importante dizer que nesse período de luta hercúlea dos trotskistas, muitos foram fuzilados pelos stalinistas, inclusive na Revolução Espanhola, né? Havia processos de justiçamento, que eles chamavam, de trotskistas por todo o canto. Ou seja, ser trotskista hoje é uma coisa. Agora, você se dizer trotskista na época que Stalin perseguia, os seus partidos perseguiam, tinham política e tinham, não é verdade? Tinham a missão de assassinar fisicamente, né? Não as ideias, assassinar fisicamente trotskistas. Trotskistas foram fuzilados na Grécia, usando a revolução, e usando a autoridade da revolução para provocar, para ter os assassinatos. Sim. Inclusive se chamando, né, de leninistas, né? Então, assim, eu acho que eu te deixo aí com esse emaranhado de ideias meio confusas, mas que tem um grande rigor aí na condução do que nós vamos falar agora.
Sim. Essa questão da crise de direção, ela às vezes ela é usada, às vezes no abstrato, né? Na discussão, às vezes no abstrato dela. Nós estamos diante de um precipício, então esse precipício está aumentando nossos pés e nós falamos crise de direção. Mas a crise de direção sempre tem que ser entendida nos seus fundamentos históricos. Inclusive, como partindo desses fundamentos históricos, você luta para superar a crise de direção. Então, quando foi escrito o programa de transição, a crise de direção tinha determinadas características, determinados fatores que estavam ali. A crise de direção correspondia justamente ao processo de burocratização e de praticamente liquidação da Terceira Internacional. Essa era a crise de direção. Concreta. Não é? Mesma coisa, ó, você tinha a Segunda Internacional na época do Lênin. Se não houvesse uma luta e construída uma Terceira Internacional, eles estariam lá em crise de direção. Na verdade? Verdade. A crise de direção apresentou na Primeira Guerra, foi superada, porque uma revolução e tem um partido que levou a revolução e era internacionalista e armou a Terceira Internacional. Então, o programa de transição, quando se refere à crise de direção, ele está se referindo a esse fato concreto, né, de um revisionismo que se realiza pelo stalinismo ao internacionalismo proletário e as inúmeras derrotas que vão ocorrer da classe operária, não por falta de luta, mas pela traição das direções. Então, isso vai, tanto é que vê a questão da Revolução Espanhola, em 36, ela teve um peso enorme na elaboração da crise de direção. Se você pensar, tem uma enorme importância a crise de direção. Hoje, quando nós falamos da crise de direção, nós nos referimos à destruição da URSS. Olha lá, a crise de direção hoje foi ao ponto de que a restauração triunfou derrubando a URSS. Então, essa crise de direção que nós temos hoje é maior do que da época que o Trotsky falava. Porque quando o Trotsky elabora a crise de direção, ele dizia: a Quarta Internacional em nossa luta pode vencer se nós derrubarmos a burocracia. Como não houve possibilidade de triunfar a revolução política, a crise de direção se impôs. Foi o fator histórico determinante. Olha lá, se houvesse uma revolução política, o fator determinante não seria a crise de direção. Seria a reconstituição da direção. Do curso revolucionário, se ia retomar o curso revolucionário de 1917. É o que aconteceria. Como não aconteceu assim, a crise de direção foi essa. Qual a crise de direção que hoje tem a classe operária? É que os partidos comunistas foram arrancados todos da classe operária, stalinizados, e não conseguimos, a quarta, substituí-los na classe operária como partidos revolucionários. Então nós temos uma guerra da Ucrânia que é bárbara, né? E a classe operária está ainda amarrada pelas suas direções burocráticas, pró-governamentais, e a classe operária não está reagindo. Se a classe operária se ergue contra a guerra na Ucrânia, o programa proletário para responder à guerra na Ucrânia, ela ia se potenciar. Então, você está vendo, a crise de direção que nós temos hoje, ela é mais profunda do que quando foi formulado o programa de transição. Se nós não tomarmos essa consciência, eu participei no debate ali, acho que você deve ter visto o debate de quarta-feira, né, que eu estava na mesa. Então, aí eu vi lá um dos debatedores falava, mas os agrupamentos trotskistas, né, as correntes trotskistas, são sempre pequenas. Elas são pequenas, né?
Enquanto que nós que estamos no PSOL, estamos fortalecendo, estamos crescendo, se desenvolvendo. Diz uma das falas, se não me engano foi do mês, se não me falha a memória, não quero ser injusto, mas me parece que foi do mês. Que tese é essa? Essa é a tese oportunista. Para justificar a sua subordinação a um partido, que é um pessoal que já capturou diante do governo, um governo burguês do Lula, que já faz parte do governo, que vota as posições do governo, né, para justificar, ele nos acusa de ser sectário, pequeno, etc. Por que o POR ainda embrionário tem 34 anos? Porque a crise de direção é tão profunda que o marxismo foi tirado da classe operária, arrancado da classe operária. Pega a história do Partido Comunista no Brasil. Em 40, o Partido Comunista elegia até senador. Sim. É, não é? O Partido Comunista tinha comitê de fábricas enormes. Se não me engano, em Capuava, aqui, ele tinha uma célula importante de operários. Né? O Partido Comunista. Porque a ideia do comunismo, né, ela se projetou no Brasil no momento em que a luta de classes e a industrialização ela foi se estabelecendo, né, e como o anarquismo foi perdendo seus fundamentos, suas forças, etc., o comunismo, né, veio à tona, criou o Partido Comunista. Então, veja, uma parte da classe operária se reivindicava como comunista, votava nos comunistas. Está vendo? Olha lá. Isto foi arrancado da classe operária. E ela foi mutilada pela coloração de classe. Nós temos uma classe operária hoje que desconfia do seu sindicato. Uma classe operária que não quer se sindicalizar porque ela diz, eu não quero dar dinheiro para esses sem vergonhas. E eu vi isso o operário falar para nós, na porta da fábrica. Mas por que você não quer sindicalizar? Por isso. Não sei se você viu a entrevista de um companheiro que foi demitido da Volkswagen. Ele deu uma entrevista para a mesa de debate. Ele falou, não, porque não sei o que lá, e eu peguei e me desfiliei. Né? Me desfiliei. Aí isso pode. Aí um companheiro perguntou, mas veja, ele não está errado em falar que desfiliou. Eu falei, errado ele está. O problema é que, subjetivamente, ele estava numa revolta individual. A revolta individual dele era de se desfiliar. Mas ele continuou na oposição, lutando contra a burocracia, sem estar afiliado ao sindicato. Eu falo, você está vendo? Esse é um pequeno exemplo dos retrocessos que a classe operária viveu. E aí, veja, vem o problema. Porque nós só podemos intervir na defesa da luta da classe operária com as ideias revolucionárias. Nós não podemos ocultar da classe operária a ideia de revolução, a ideia da ditadura do proletariado, a ideia da ocupação de fábrica, a ideia do controle operário da produção. Nós não podemos ocultar o conceito de burguesia, nós não podemos ocultar o conceito de reformismo, de coração de classe. Nada disso. Nós temos que expor para os operários cruz. Aí, tá vendo? Então, há essas ideias, já que no passado foram ideias que a classe operária encarnou, essas ideias foram arrancadas da classe operária, nós temos que fazer ela encarnar de novo. E essa é uma luta de firmeza. Se você não tiver firmeza ideológica, você vai pelo caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Vamos votar em Lula porque vamos derrotar o fascismo. Esse é um caminho fácil. Quando toda a burocracia sindical lulista está vendendo a classe operária diariamente para as multinacionais. Certo? E nós sabemos disso porque nós atuamos no fechamento da Ford, nós tivemos lá. Eles arrancam o nosso boletim, o boletim da nossa classe é arrancado da nossa mão na Mercedes-Benz. Isso na cara da burocracia. Nos ameaçam fisicamente. Isso é a direção do sindicato. Então nós estamos falando, nós temos que combater o fascismo, mas tem uns ditadorzinhos lá do sindicato que
que age como elementos da ditadura da burguesia lá dentro. Você está vendo? Agora o cara vai na mesa e faz uma coisa. Por que é que as organizações são pequenas? Nós temos que ser grandes. Aí como que nós vamos ser grandes? Ah, vamos atrás de eleição, vamos nos meter nos partidos, vamos meter no parlamento, vamos meter na corrupção da política burguesa, você cresce. Então, eu acho que essa questão da crise de direção, né, eu até insisti na minha fala nesse dia, que o grande problema dos trotskistas, se é para discutir qual é a tarefa dos trotskistas no momento do Brasil de hoje, é lutar pela superação da crise de direção e reconstruir a Quarta Internacional. Para eles, isso daí está na Lua, está no mundo da Lua. Mas para nós, não. Para nós é o que nós fazemos diariamente. Nós nos guiamos por essa tarefa histórica, tudo que nós fazemos. Quando nós estamos lutando pelo salário mínimo, nós estamos lutando pela reconstrução da Quarta Internacional. Quando nós estamos lutando, veja, contra a terceirização, nós estamos lutando pela Revolução Proletária. O que fazem esses reformistas todos? Que diz que são trotskistas, que estão com o programa de transição. Eles rompem o programa mínimo e o programa máximo. Eles fazem isso. Então esse é o problema da crise de direção. Muito sério e nós levamos muito a sério. Você entrou num ponto fundamental que está presente no programa de transição, que é a diferença do programa mínimo e o programa máximo, da tática e da estratégia, e como essas duas se coadunam dialeticamente, de forma que, ao levantar, por exemplo, a bandeira do salário mínimo, no caso seria o salário mínimo vital, né, o salário mínimo que hoje seria o piso de IES, está em torno de 6 mil e pouco, eu não me recordo aqui. Nós estamos automaticamente linkando a sobrevivência do proletariado, mas dizendo a ele que essas tarefas serão impossíveis de serem atingidas no sistema capitalista de produção. Assim como Lenin dizia que as revoluções nos países atrasados, né, nos países que depois a gente vai chamar de semicoloniais, né? E a Revolução Democrática Burguesa, por exemplo, ela não é mais possível dentro do capitalismo, e que as revoluções burguesas serão cumpridas como parte da Revolução Proletária. Esse entendimento, ele também diferencia grandemente o trotskismo, vamos assim chamar, do stalinismo. Interessante que depois da dissociação da Quarta Internacional, da desintegração da Quarta Internacional, grande parte dos que se reivindicavam do trotskismo incorporaram essas bandeiras que, na verdade, eram oriundas do stalinismo. E o programa de transição, entendido como um basilar para a aplicação de um programa mínimo e um programa máximo às realidades nacionais, então não é que Trotsky deixou um manual, ele, a partir da experiência do proletariado internacional, ele diz por onde o proletariado e como o proletariado deve se organizar. E aí, os camaradas têm uma experiência riquíssima na Bolívia e na construção aqui no Brasil de diagnósticos corretos e prognósticos corretos, que é a interpretação do programa de transição à realidade nacional, com as características de cada nação. Então, não é que de forma mecânica, determinista, se pega um manual e se aplica à realidade nacional. Talvez a incompreensão dos partidos ou das tendências, que na verdade não é incompreensão, é compreensão, só que compreensão de uma outra realidade que não a marxista-leninista, seja possível distinguir aquilo que nós que nos reivindicamos revolucionários
entendemos para a formação de uma esquerda revolucionária, uma esquerda que possa organizar a classe operária, né, para que ela cumpra o seu papel histórico, que é a tomada do poder e a superação do capitalismo. E aí a gente, a partir da aplicação do programa de transição, da revisão da Quarta Internacional e da degeneração revisionista da Quarta Internacional, a gente poderia falar um pouquinho de Pablo, de todas essas figuras, e também da experiência positiva da Bolívia, e como parte da construção do Partido Mundial da Revolução, que é a Quarta Internacional, e a aplicação disso às realidades nacionais. Veja, o programa de transição, ele é um método que é uma orientação geral. Sim. Né? Porque ele é formado por um método. Deixa eu até te interromper um minutinho, porque eu acho que isso responde à pergunta que o Bruno me fez aqui, que ele fala: como vocês veem a atualidade da palavra de ordem das escalas móveis de salário e de hora de trabalho? Isso aí tem a ver com o que a gente está falando. Desculpa certo. te interromper. Não tem problema. Veja, então, a coisa que ele fala, a velha social-democracia, está escrito no programa de transição, né? A velha social-democracia separava o programa mínimo e o programa máximo. Por que a velha social-democracia fazia isso? Né? Por que ela fazia isso? Porque a velha social-democracia estava expressando ainda o capitalismo da fase liberal de reformas. Por isso que a ideia de um programa mínimo era possível ser conquistado dentro do capitalismo. Né? Então eles separavam. O bolchevismo, e já na época em que o capitalismo está em esgotamento histórico, né, as conquistas da classe operária, o seu programa, a sua defesa fundamental, que é o programa mínimo, né, só vai se impor à burguesia pela via da revolução. Né? Então, nós não vamos falar para os operários, nós não vamos conquistar o salário mínimo ainda no capitalismo. Primeiro tem que vir a revolução para depois falar. Não, isso seria um mecanicismo do problema. O que nós falamos para os operários que o salário mínimo real que defende a família, né, a escala móvel das horas de trabalho, né, a escala móvel de reajuste, né, só se conquista através dos métodos revolucionários da classe operária. E por meio dos métodos revolucionários da classe operária, a burguesia vai reagir contra e nós vamos ter que derrubar a burguesia. Então, aí está o método do que ele fala que é um vínculo, é uma ponte entre o programa mínimo e o programa máximo. Eis porque nós estamos obrigados a falar constantemente da estratégia, que é a luta pelo socialismo. Sim. Não é? Então, essa é uma questão. A segunda questão é sobre as particularidades. Estudando bem o programa de transição, nós vamos ver assim, ó, programa de transição para os países de economia atrasada semicoloniais. Aplicação do programa de transição na Rússia, na URSS. Não tem lá a seção? Por exemplo, se você tomar sobre o programa de transição na URSS, é a mesma coisa que o programa de transição que seria aplicado no Brasil? Claro. Claro que não. Mas os fundamentos da aplicação do programa na URSS e no Brasil não são os mesmos? Não. São os mesmos, tá certo? Então, nós nos baseamos nos fundamentos gerais do programa do marxismo, que são as leis da história que levam à Revolução Proletária. As leis da história que levam à Revolução Proletária. Isto em qualquer país, em qualquer lugar, nós nos baseamos nesses fundamentos gerais. Agora, as particularidades que tinha no programa de transição para a URSS, lá está escrito. Se
nós não derrubarmos a burocracia, virá o capitalismo. Está escrito. Lá está escrito. Né? Ele está dizendo que precisa recuperar os soviets. Olha, aquela parte do programa não se aplica no Brasil, não tinha software no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Tá vendo? Então, o próprio programa de transição, ele contém certas particularidades da Revolução Mundial, não é? Que são ditadas pelos fenômenos concretos da luta de classes, da domínio de classe que aparece em cada lugar, em cada parte. Por isso que nós temos que aplicar o programa de transição. Por exemplo, o Brasil. O peso da escravidão para o programa no Brasil, da classe operária, o peso da escravidão, não é maior do que na Argentina? A estrutura latifundiária, a estrutura da terra do Brasil, não tem particularidades muito distintas da Argentina? A agroindústria brasileira, lá é forte a agroindústria, também não tem particularidades distintas? Por exemplo, a Argentina tem os problemas regionais que o Brasil tem? Não tem. Eles têm o problema indígena? Tem os Mapuche, mas é uma particularidade cujo peso é distinta, por exemplo, da Bolívia. A força do indígena na Bolívia, no Peru, né, no Equador, é incrível. Né? O nosso peso do indígena na Amazonas tem uma particularidade. Se você for ver a distinção entre o peso dos indígenas da Amazônia e o peso dos indígenas do Equador, da Bolívia, do Peru para a Revolução, é distinto. Tá vendo? Então, o programa tem suas leis gerais, e aí que está o problema. Porque como que a partir das leis gerais você expressa as particularidades da Revolução? Essas particularidades da Revolução são particularidades nacionais. Sim. Mas as particularidades nacionais são determinadas pelas leis gerais do capitalismo, portanto, internacional. Sim. É isso, tá vendo? O programa de transição é isso. Agora, essa gente tem um programa de transição para nada. Eles falam que estão de acordo com a transição em palavras. Não constrói. Agora, construir um partido revolucionário aplicando firmemente esses conceitos num retrocesso histórico que vivemos, é continuar nadando contra a corrente como o Trotsky caracterizou no programa de transição. Em situação muito mais difícil. Nós estamos numa situação muito mais difícil, como eu falei, né? A crise de direção hoje é muito mais profunda do que na época que o Trotsky ainda lutava para ter a revolução política. Camarada, eu vou... a gente já está caminhando aí para 2 horas de live, uma live que ficaria aqui umas 5 horas falando contigo, um prazer incomensurável. E eu queria que é muita coisa que a gente discutiu aqui, eu queria que você, não sei se você vai conseguir fazer com as considerações finais, um fechamento para a gente conseguir concluir aí toda essa dinâmica que em nenhum momento foi uma conversa acadêmica, historicista, mas ao contrário, foi explicar a história do movimento operário, como que ela participa de avanços e retrocessos, como que Trotsky foi fundamental, né, nesses 83 anos, que na verdade é esse tributo a esse grande camarada, e como que a gente pode traduzir isso para a realidade concreta que a gente falou aqui bastante. Então eu queria deixar você com as considerações finais e que você, não sei, boa sorte nisso, que você consiga fazer aí um fechamento de tudo que a gente falou aqui, que é muita coisa. Depois eu volto a agradecer aqui no fechamento da live.
Só para encerrar essa entrevista, eu só queria que todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, refletissem sobre a importância de construir o Partido Revolucionário. E refletissem de que a construção do Partido Revolucionário não é no mar de rosas, é no mar de espinheiros. E aí que você testa os revolucionários, aqueles que renunciam sua vida cômoda, ou se às vezes não é cômoda, se tende a acomodar. Então, eu acho que o nosso trabalho de construir o partido é a obra histórica de maior importância que nós temos na vida. É o que nós temos. Porque fora dela, fora desse trabalho revolucionário, o que tem é a barbárie. Nós vivemos em meio a uma barbárie incrível. Veja, diariamente, veja esses assassinatos que a polícia fez aqui em São Paulo, E, inclusive ocultando os cadáveres, e agora estão descobrindo que tem 20 mortos. Começaram com um número pequeno, de repente vão mostrando os cadáveres, tudo para ocultar a violência policial. E na Bahia, que é dirigido pelo PT, quantos assassinatos? E quem que atinge o assassinato? É o pobre negro, é a juventude negra. Essa é uma barbárie. Quando a gente fala que a barbárie está para vir ainda, é quando a gente fala de uma terceira guerra. Mas nós já estamos vivendo na barbárie. Catarina já está na barbárie. Então, se as forças revolucionárias do proletariado não se levantam, essa barbárie tende a avançar cada vez mais. Então é nosso dever, é um dever estudar o marxismo, estudar as experiências, dedicar seu tempo a estudar as revoluções, as lições todas. Isso que nós estamos discutindo hoje é uma grande lição da história, uma lição prática da história. Então, essa luta que travamos dia a dia, ela tem seus progressos, mas às vezes são progressos que não aparecem imediatamente. Você sabe, Walter, que o POR tem uma produção, se você considerar nossas forças, é uma produção que está acima de nossas forças. Esses 11 livros que nós publicamos, vamos para o 12º, vamos publicar um livro sobre o Loura agora, estamos trabalhando um livro do Loura, Mais de 200 folhetos. Nós temos uma infinidade de folhetos sobre todos os temas, todas as questões. É um trabalho que às vezes não aparece. Porque ele não aparece porque as forças sociais ainda não elevaram esse trabalho. Mas as forças sociais vão levar esse trabalho à altura. Então, os marxistas não esperam comodamente, não se desesperam diante das dificuldades. Nós não desesperamos. Nós não nos esperamos diante da crise de direção que está à nossa vista. O que nós fazemos é procurar assimilar o método materialismo histórico. Esse método é o método científico do marxismo. E agir de acordo com o método materialismo histórico. E você sabe que essa assimilação é uma assimilação coletiva. Sem dúvida. Não é um trabalho individual, nem meu, nem seu, não foi do Loura, não foi do Lenin, não foi... É um trabalho coletivo que é uma expressão dos instintos revolucionários da classe operária. Então, trabalhar firme na
construir o partido é se vincular aos instintos revolucionários da classe operária. Trabalhar firmemente para construir o partido é se ligar às dores da classe operária. Trabalhar firmemente para construir o partido revolucionário é se ligar à fome da classe operária. É isto que dá sentido às ideias, isso que dá sentido, inclusive, uma discussão como essa de hoje. Então, agradeço aí a essa possibilidade de falar sobre a fundação da quarta, né, que vai se dar no dia 3 agora de setembro, né, e também o assassinato de Trotsky. Né. Nós sempre nessas datas aproveitamos para aprender. Nós não aproveitamos para fazer confetes a um revolucionário, porque ele não gostaria nada disso, ele nos jogaria pela janela fora. Né? Nós fazemos para aprender e para ensinar, para que os outros aprendam também, e nós aprendemos. Por isso que nós sempre aproveitamos, estudamos os textos, veja o que é que nós temos que aprender nesse momento, que nós não sabíamos, o que mais nós podemos aprender. Né? Como o marxismo já é uma conquista tão extraordinária, né, que o mundo científico do marxismo é um continente. É um verdadeiro continente. E nós estamos metidos nesse continente. E isso aqui nos dá força, né, para continuar diante de todas essas adversidades. Então é isso que eu queria transmitir para concluir. Eu agradeço, assim, enormemente. Agradeço a todos que ficaram aqui nessas 2 horas de live, todos que vão ver depois. Peço aos camaradas que compartilhem essa live. A live não é uma lição de história, mas é uma lição de o que nós precisamos fazer, como que a história se aplica na realidade. A história é a realidade. Quem quiser, procure os camaradas do POR, estão aqui, está aqui gravado, iniciem debates com esses camaradas, se acharem que o POR é um partido que discutam o programa do POR, e assim sucessivamente. Então tem aqui o Instagram do POR, tem o site do POR, tem os materiais do POR aí à disposição e gratuitamente, tanto do POR aqui, como do POR da Argentina, como do POR do Chile, como do POR da Bolívia. O POR da Bolívia tem muita coisa, sobretudo do Loura. O POR do Brasil tem um material riquíssimo para estudar o marxismo, para compreender o marxismo mais do que estudar. Eu agradeço enormemente. Eu vou deixar essa live salva no meu perfil e vou compartilhar a live com os camaradas. Erson, eu agradeço você imensamente pela sua humildade, pela sua colaboração conosco, e o que você precisar, o POR precisar de minha parte, pode estar sempre contando comigo. E agradeço, não tenho mais o que falar, agradeço e te desejo aí tudo de melhor, e estamos juntos aí nessa luta. Viva Leon Trotsky, viva o trotskismo, viva o marxismo-leninismo e viva a luta pela construção de uma humanidade comunista. Sigamos, camarada. Peço a você que me envie a gravação para eu distribuir para as pessoas. Será enviada. Obrigado, camarada. Tchau, camarada. Tchau, tchau.